Elizabeth Elliot é conhecida mundialmente não apenas por sua fé inabalável, mas também por sua história de sacrifício, de coragem, no campo missionário. A sua vida, narrada em diversos escritos e biografias, revela uma mulher cujo legado transcende as adversidades. Nascida como Beth Howard em 21 de dezembro de 1926, na Bélgica, seus pais eram missionários dedicados, que desde cedo influenciou sua formação e sua vocação. Durante seus anos no colégio, Elizabeth conheceu Jim Elliot, um jovem missionário cuja visão ardente pelo evangelismo a cativou. O relacionamento deles se desenvolveu lentamente, com Jim determinado a seguir a vontade de Deus em todas as suas decisões. Após o casamento, em 1953, em Quito, Equador, Jim e Elizabeth iniciaram um período de 5 anos de serviço missionário, trabalhando em diversas e diferentes partes do país. A visão de Jim era clara: alcançar os não alcançados. E foi assim que eles decidiram entrar no território de uma tribo ferozmente resistente ao contexto externo. O impacto do martírio de Jim e seus colegas reverberou globalmente, chamando a atenção da revista Life, inspirando muitos ao redor do mundo. Elizabeth então começou a escrever sobre suas experiências e sua fé inabalável. Suas narrativas sobre a história de Jim não só narram a tragédia que aconteceu, mas também celebram o propósito e a determinação de seu marido e colegas. Ao longo dos anos, Elizabeth se estabeleceu como uma autora prolífica, compartilhando suas reflexões profundas sobre a fé e o propósito da vida. Seu testemunho de perdão e serviço entre as tribos Aucas inspirou inúmeras pessoas a viverem com coragem e sacrifício. Elizabeth Elliot não apenas sobreviveu à tragédia, mas transformou-a em uma mensagem de esperança e redenção. Sua vida continua a desafiar e inspirar, lembrando-nos do poder transformador da fé e da obediência à vontade de Deus. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like nesse vídeo, porque hoje nós vamos explorar 30 fatos e curiosidades fascinantes sobre a vida da missionária e heroína da fé, Elizabeth Elliot, e seu impacto duradouro nas gerações futuras. Elizabeth Elliot nasceu na Bélgica, onde os seus pais já serviam como missionários e influenciaram em muito a vida da própria Elizabeth. Na sua infância ainda, ela mudou-se para os Estados Unidos, onde ela entraria futuramente no colégio, onde conheceria o seu marido Jim Elliot. Mas ela acabou tendo-se que se mudar para os Estados Unidos ainda criança. Ela conheceu seu futuro primeiro marido Jim Elliot enquanto ainda estava no colégio. Após a formatura, Jim e Elizabeth serviram em diferentes partes do Equador por 5 anos antes do seu noivado. Elizabeth colocou uma condição para se casar com Jim. Ela aceitou a proposta de casamento de Jim Elliot com a condição de aprender a língua quichua equatoriana antes de se casarem. Já em 1953, irmãos, Jim e Elizabeth casaram-se em Quito, Equador, e continuaram seu trabalho naquele país, desenvolvendo um largo trabalho missionário. Porém, o seu esposo Jim queria evangelizar uma tribo não alcançada, e ele escolheu os Aucas, que era já conhecido naquela época como um grupo bem feroz, apto a matar qualquer pessoa que não fosse do seu contexto, qualquer pessoa estranha ao contexto deles. O esposo de Elizabeth conseguiu um contato amigável inicial com os índios. Ele não foi morto imediatamente. Porém, Jim e outros 4 missionários foram mortos pelos Aucas logo após os primeiros contatos. Uma outra curiosidade interessante é que a história da morte de Jim é contada no livro e também no filme A Ponta da Lança, que inclusive eu já falei outras vezes desse filme aqui no canal Teologia. Após essa tragédia, irmãos, Elizabeth ficou sozinha com sua filha de 10 meses apenas. E ao contrário do que a gente pode imaginar, Elizabeth
não saiu de onde ela estava, ela continuou a ministrar a tribo e continuou seus trabalhos do mesmo jeito que ela vinha fazendo. Daí Elizabeth conhece 2 mulheres da tribo Auca que moravam com ela, e essas mulheres foram quem lhe ensinaram a língua nativa daquela tribo. E a grande reviravolta é que Elizabeth acabou indo como missionária para servir a tribo que matou o seu marido. O povo Auca deu a Elizabeth o nome tribal de Gicari, que significa pica-pau. Lembra que eu falei que os pais de Elizabeth eram missionários? Essa herança que ela teve, cristã, de sua família, a educação que ela recebeu, foram uma base muito sólida para o desenvolvimento do seu intelecto e dos relacionamentos que ela se dispôs a ter depois no trabalho missionário. Mas uma coisa interessante sobre Elizabeth Elliot é que ela era extremamente introvertida. E se por um lado a educação e a herança familiar ajudou ela nos relacionamentos, por outro lado, ela teve duras dificuldades também nos relacionamentos interpessoais devido também à sua natureza introvertida. Elizabeth nos conta, irmãos, que o chamado para a vida missionária começou em 1952, 1953. Na sua biografia, ela deixa entender que foi a partir daí que ela entendeu que deveria ser uma missionária. Ela também escreveu, irmãos, no início do seu relacionamento com Jean Elliott, que provavelmente esse seria um relacionamento dolorosamente incerto, parecendo prever o que viria a acontecer no futuro com a morte do seu marido. E é interessante também que no final dos seus anos no colégio, ela acabou escrevendo sobre o preço de fazer missões, refletindo exatamente sobre aquilo que ela viria a viver no campo missionário. Tudo isso nos leva a crer que Deus realmente a estava preparando para tudo aquilo que ela passaria no futuro. Uma curiosidade interessante também, irmãos, é que em janeiro de 1956, após a morte de seu marido e dos outros missionários, os trabalhos de Elizabeth como missionária, que antes eram silenciosos ali naquela tribo, acabou tendo um foco muito grande, inclusive da mídia. O período em que Elizabeth e sua filha viveram entre os Aucas foi de aproximadamente 3 anos após a morte de Jean. Elizabeth não se sentia uma escritora, mas ela sentiu necessidade de contar a história do seu marido e como tudo aconteceu, e ao escrever o livro conhecido aqui no Brasil como Através dos Portais do Esplendor, a partir dali foi que ela percebeu que ela era realmente uma escritora. A partir do ponto de partida, irmãos, da sua vida como escritora, ela escreveu pelo menos 3 obras muito importantes para quem quer conhecer a história dos missionários entre as tribos Aucas. O primeiro deles foi o que eu já falei, Através dos Portais do Esplendor, que conta a história dos 5 homens mortos pelos Aucas. O segundo livro é A Sombra do Todo-Poderoso, um livro de memórias sobre a vida e a obra de seu marido Jean Elliott. E o terceiro livro seria O Selvagem, Meus Irmãos, que relata sua vida durante seus trabalhos missionários entre os Aucas. Depois que ela retornou aos Estados Unidos em 1963, Elizabeth iniciou uma carreira como escritora e palestrante. Para quem não sabe, Elizabeth escreveu um total de 24 livros ao longo de toda a sua vida. Durante 13 anos, Elizabeth apresentou um programa de rádio de 12 minutos destinado a mulheres, chamado Gateway to Joy. Ela abria cada episódio dizendo: "Você é amada com um amor eterno, é o que a Bíblia diz, e por baixo estão os braços eternos." Esta é sua amiga Elizabeth Elliot. Essa era a abertura de todos os episódios. Em 1969, Elizabeth casou-se com Edson Leite, professor de teologia no seminário Gondor Cornwell, em Massachusetts. Ele morreu em 1973. Após a morte de Leite, Elizabeth teve 2 inquilinos que alugaram quarto em sua casa. Um deles acabou se casando com a sua filha e o outro, Lars Green, se casou com ela. Uma outra curiosidade interessante, irmãos, é que a vida de Elizabeth Elliot também foi retratada em uma peça chamada Ponte de Sangue. Jean Elliot leva Cristo às Aucas. Também teve um musical chamado Amor Acima de Tudo e também teve um filme chamado O Fim da Lança, que foi aquele que a gente recomendou no canal. E você pode encontrar no YouTube para você assistir gratuitamente.
Elizabeth só viria a parar de fazer discursos e palestras, irmãos, em 2004, quando a sua saúde piorou e ela começou a sofrer de demência. E a forma como ela lidou com a demência foi do mesmo jeito que ela lidou também com a morte do seu marido e com toda a tragédia que aconteceu. Ela diz ter aceitado como a vontade de Deus, aceitando que não era uma surpresa para Deus, embora fosse algo que ela preferisse não ter experimentado. E esses foram os 30 pontos que destacam os aspectos significativos da vida de Elizabeth Elliot, refletindo a sua resiliência, fé e impacto duradouro. Quando Elizabeth era estudante universitária, ela se interessou muito por poesia e um dia ela escreveu um poema que deveria ser considerado até profético na vida dela. Ela disse: "Talvez algum dia futuro, Senhor, tua mão forte me levará ao lugar onde devo ficar totalmente sozinho. Sozinho, ó gracioso amante, mas por ti. Ficarei satisfeito se puder ver apenas Jesus. Não conheço teu plano para os próximos anos. Meu espírito encontra em ti seu lar perfeito, a suficiência. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti agora. Lidere, não importa onde, não importa como. Eu confio em ti."